Continuação, Evolução Cósmica Parte 2. A aparição e a desaparição do universo são descritas como uma expiração e uma inspiração da grande respiração, que é eterna, que, sendo um movimento, é um dos três aspectos do absoluto. Os outros dois são o espaço abstrato e a duração. Quando a grande respiração é projetada, ela é chamada de respiração divina, e é vista como a respiração da deidade incognoscível, a existência una, que, de certo modo, expele um pensamento que se transforma no cosmos. Veja Isis sem véu. Assim também ocorre quando a respiração divina é inspirada outra vez e o universo desaparece no seio da Grande Mãe, que, então, dorme envolvida em suas vestes invisíveis. C. Aquilo que existe ou no entanto não existe é a própria grande respiração, da qual só podemos dizer que é a existência absoluta, mas que não podemos representar em nossa imaginação como nenhuma forma de existência que possamos distinguir da não existência. Os três períodos, o presente, o passado e o futuro, são em filosofia esotérica um tempo composto. Os três são um número composto apenas em relação ao plano dos fenômenos, mas isso não tem validade abstrata no reino dos números. Como dizem as Escrituras, o tempo passado é o tempo presente, e também é o futuro, que, embora ainda não tenha começado a existir, ainda assim existe. Este é um preceito dos ensinamentos Prasanga Madhyamika, cujas doutrinas têm sido conhecidas desde que deixaram de pertencer exclusivamente às escolas esotéricas. Em resumo, nossas ideias sobre o tempo e a duração derivam todas das nossas sensações, de acordo com as leis da associação. Inevitavelmente ligadas à relatividade do conhecimento humano, estas ideias não podem existir exceto na experiência do eu individual, e morrem quando a sua marcha evolutiva elimina o Maya da existência no plano dos fenômenos. O que é o tempo, por exemplo, exceto a sucessão panorâmica dos nossos estados de consciência? Nas palavras de um mestre, sinto-me até irritado ao ter que usar essas três palavras desajeitadas: passado, presente e futuro. Como conceitos miseravelmente estreitos de fases objetivas do todo e subjetivo, elas são tão inadequadas nesse sentido quanto seria usar um machado para fazer um trabalho delicado de escultura. O estudante deve adquirir Paramartha para que não seja vítima fácil de Samvriti. Este é um axioma filosófico. Veja Manikumbum, o livro dos 10.000 preceitos, de Zungarian. Consulte também Der Buddhismus, de Vassiliev, pp. 327 e 357, etc. Nota de H.P. Blavatsky. Estas palavras do mestre fazem parte de uma carta que mais tarde foi publicada na íntegra. Trata-se da carta 15 no volume 1 de Cartas dos Mahatmas, Editora Teosófica, Brasília, 2001. Ver página 97. Nota do tradutor. Em outras palavras, é necessário adquirir uma verdadeira autoconsciência para compreender Samvriti, ou a origem da ilusão. O Paramartha é sinônimo do termo sânscrito Svasambhedana, ou o reflexo que analisa a si mesmo. Na interpretação do significado de Paramartha, há uma diferença entre os Yogachariyas e os Madhyamikas, nenhum dos quais, no entanto, explica o sentido esotérico real e verdadeiro da expressão. Veja mais adiante o comentário do Sloka 9. Nota de H.P. Blavatsky. Estância 1, continuação. 7. As causas da existência haviam sido afastadas. A. O visível que existiu, e o invisível que existe, descansavam no eterno não ser, o único ser. B. As causas da existência são não só as causas físicas conhecidas pela ciência, mas as causas metafísicas, a principal das quais é o desejo de existir, resultado de Nidana e de Maya.
Este desejo de uma vida sensível se mostra em tudo, desde um átomo até um sol, e é um reflexo do pensamento divino empurrado para a existência objetiva e transformado em uma lei segundo a qual o universo deve existir. De acordo com o ensinamento esotérico, a causa real deste suposto desejo, e de toda a existência, permanece eternamente oculta, e as suas primeiras emanações são as mais completas abstrações que a mente pode conceber. Estas abstrações devem necessariamente ser postuladas como a causa do universo material que se apresenta diante dos sentidos e do intelecto. E elas são subjacentes aos poderes secundários e subordinados da natureza, os quais, uma vez antropomorfizados, têm sido adorados como Deus e como deuses pela massa popular de cada era. É impossível conceber qualquer coisa sem uma causa. A tentativa de fazer isso leva a mente a um vazio. Esta é, virtualmente, a condição a qual a mente deve chegar finalmente quando tentamos investigar a cadeia de causas e efeitos. Mas tanto a ciência como a religião saltam a esta condição de vazio muito mais rapidamente do que é necessário, porque elas ignoram as abstrações metafísicas que constituem a única causa concebível das concretizações físicas. Estas abstrações se tornam cada vez mais concretas à medida que elas se aproximam do nosso plano de existência, até que finalmente se fenomenalizam na forma do universo material, por um processo de conversão de metafísica em física que é análogo ao modo pelo qual o vapor pode ser condensado na forma de água, e a água transformar-se em gelo. B. A ideia de um eterno não-ser que é o único ser parece um paradoxo para quem não lembra que nós limitamos nossas ideias sobre ser a nossa consciência atual da existência, e que tornamos este termo específico, ao invés de geral. Do mesmo modo, uma criança não nascida, se pudesse pensar conforme a nossa acepção do termo, necessariamente limitaria a sua concepção de ser a vida intrauterina, a única vida que conhece. E se a criança tentasse expressar para sua consciência a ideia de vida após o nascimento, que para ela seria a morte, ela, na ausência de dados confiáveis e de faculdades perceptivas para compreender tais dados, provavelmente iria descrever aquela vida como não ser que é verdadeiro ser. No nosso caso, o único ser é o númeno de todos os númenos que nós sabemos que devem subjazer aos fenômenos e dar a eles qualquer sombra de realidade que eles tenham, mas que não podemos perceber atualmente porque não temos o intelecto nem os sentidos necessários para isso. Os impalpáveis átomos de ouro espalhados pela substância de uma tonelada de quartzo aurífero podem ser imperceptíveis para o olho nu do mineiro, mas ele sabe não só que eles estão lá, mas também que só eles dão ao seu quartzo qualquer valor significativo. E esta relação do ouro com o quartzo pode refletir palidamente a relação do númeno com o fenômeno. Mas o mineiro sabe que aparência o ouro terá quando tiver sido extraído do quartzo, enquanto que o mortal comum não pode ter qualquer concepção da realidade das coisas separadas da maia que as encobre e na qual elas estão ocultas. Só o iniciado, rico em conhecimento adquirido pelas inúmeras gerações dos seus predecessores, dirige o olho de Dhamma para a essência das coisas, na qual nenhuma maia pode ter qualquer influência. É aqui que os ensinamentos da filosofia esotérica em relação aos nidanas e às 4 verdades adquirem a maior importância. Mas eles são secretos. Estância 1, continuação. 8. Só a forma única de existência se estendia ilimitada, infinita, sem causa, em um sono sem sonhos, e a vida pulsava inconsciente no espaço universal, ao longo daquela total presença que é percebida pelo olho aberto de Dhamma, b.
A tendência do pensamento moderno é recorrer à ideia arcaica de uma base homogênea para coisas aparentemente muito diferentes, heterogeneidade desenvolvida a partir de homogeneidade. Biólogos estão agora pesquisando sobre um protoplasma homogêneo deles, e os químicos estão procurando pelo seu prótilo, enquanto a ciência busca pela força da qual a eletricidade, o magnetismo, o calor, etc., são diferenciações. A doutrina secreta leva esta ideia para a região da metafísica e postula uma forma única de existência que é a base e a fonte de todas as coisas. Mas talvez a expressão forma única de existência não seja completamente correta. A palavra sânscrita é Prabhavapaya, o lugar, ou melhor, o plano, de onde emerge a originação, e no qual todas as coisas se dissolvem, diz um comentador. Não é a mãe do mundo, tal como traduzido por Wilson, veja o livro 1 do Vishnu Purana. Porque Jagadione, como demonstrado por Fitzedward Roy, dificilmente pode ser a mãe do mundo ou o útero do mundo, na mesma olho de Dagma. A visão de um iniciado e Mahatma, que obteve completa sabedoria. Nota do tradutor: na Índia esta visão é chamada de olho de Shiva, mas, além da grande cordilheira, ela é chamada, na fraseologia esotérica, de olho aberto de Dagma. Nota de Helena P. Blavatsky. A palavra Dhamma significa uma alma purificada, alguém que se tornou um Jivan Mukta, o mais alto adepto, ou melhor, um Mahatma. O seu olho aberto é o olho interno espiritual do vidente, e a faculdade que se manifesta através dele não é clarividência tal como se entende comumente, isto é, o poder de ver à distância, mas sim a intuição espiritual, através da qual se obtém um conhecimento direto e seguro. Esta faculdade está intimamente conectada com o terceiro olho, que a tradição mitológica atribui a certas raças humanas. Explicações mais completas podem ser encontradas no volume 2. Nota de Helena P. Blavatsky. Protilo. Protilo no original em inglês. Do grego protos, primeiro, e ile, matéria. Matéria primordial. Ver o glossário de H. P. Blavatsky. Não se justifica acentuar a palavra na primeira sílaba. Cabe seguir o exemplo de outras palavras da mesma origem, como protótipo, protoestrela, protossol, protrátil, protruso, etc. Nota do tradutor: medida em que é a causa material do universo. Os comentadores dos Puranas explicam a ideia como Karana, causa, mas a filosofia esotérica prefere dizer o espírito ideal daquela causa. No seu segundo estágio, o espírito ideal da causa é o Svabhavati do filósofo budista, a eterna causa-efeito, onipresente e no entanto abstrata, a essência plástica autoexistente e raiz de todas as coisas, vista desde o mesmo ponto de vista dual com que o Vedantino vê Paragranimula Prakriti, dois aspectos de algo que é um. Parece realmente extraordinário encontrar grandes eruditos especulando sobre a possibilidade de que o Vedanta, e especialmente o Taramimamsa, tenham sido evocados pelos ensinamentos dos budistas, enquanto que na verdade, ao contrário, é o budismo, de Gautama, o Buda, que foi evocado e erguido inteiramente sobre a base dos princípios da doutrina secreta, dos quais tenta-se fazer um esquema parcial na presente obra, e sobre os quais também os Upanishads estão baseados. O fato acima é inegável, segundo os ensinamentos de Sri Shankaracharya. B. O sono sem sonhos é um dos 7 estados de consciência conhecidos no esoterismo oriental. Em cada um destes estados entra em ação uma parte diferente da mente. Ou, como um vedantino diria, o indivíduo é consciente em um plano diferente do seu ser.
A expressão sono sem sonhos neste caso é aplicada alegoricamente ao universo para simbolizar uma situação de certo modo análoga àquele estado de consciência no ser humano, o qual, não sendo lembrado durante o estado de vigília, parece um intervalo em branco, assim como o sono do sujeito mesmerizado parece para ele um período em branco e inconsciente quando ele volta à sua condição normal, embora ele tenha estado falando e atuando como faria um indivíduo consciente. E no entanto alguém que pretende ter autoridade, Sir Monier Williams, professor boring de sânscrito em Oxford, recentemente negou este fato. Isso é o que ele ensinou à sua audiência, dia 4 de junho de 1888, na sua palestra anual diante do Victoria Institute da Grã-Bretanha. Originalmente, o budismo voltou-se contra todo ascetismo solitário. Para obter níveis sublimes de conhecimento, ele não tinha sistema oculto ou esotérico de doutrina, mantido à parte dos homens comuns. E, novamente, quando Gautama Buda começou sua carreira, a forma mais recente e mais inferior de yoga parece que era pouco conhecida e mais adiante, contradizendo a si mesmo, o erudito palestrante informou sua audiência de que ficamos sabendo através do Lalita Avistara que várias formas de tortura corporal, automaceração e austeridade eram comuns na época de Gautama. Mas o palestrante parece ignorar completamente o fato de que este tipo de tortura e automaceração é precisamente a forma inferior de yoga, a Hatha Yoga, que era pouco conhecida e no entanto tão comum na época de Gautama. Nota de H.P. Blavatsky. É argumentado até mesmo que todas as 6 darshanas, escolas de filosofia, mostram traços da influência de Buda, seja porque foram tiradas do budismo ou devido à influência dos ensinamentos gregos. Ver Weber, Max Muller, etc. Nós temos a impressão de que Colebrock, a mais alta autoridade em tais questões, tinha esclarecido este ponto há muito tempo ao mostrar que os índios foram neste caso os professores, não os alunos. Nota de H.P. Blavatsky. Estância 1, continuação. 9. Mas onde estava o Dhamma quando a Laya do universo, a alma como base de tudo, anima mundi, estava em Paramarta, a ser e consciência absolutos, que são também não ser e inconsciência absolutos, e a grande roda era no Padaka, temos diante de nós aqui o tema de séculos de disputas escolásticas. Os dois termos Alaya e Paramarta têm provocado mais divisão entre escolas e fragmentação da verdade do que quaisquer outros termos místicos. Alaya é literalmente a alma do mundo anima mundi, ou alma superior de Emerson, e de acordo com o ensinamento esotérico ela muda periodicamente sua natureza. Alaya, embora eterna e imutável em sua essência interior e nos planos que são inalcançáveis tanto por seres humanos como por deuses cósmicos, Dhyani Budas, se altera durante o período de vida ativa em relação aos planos inferiores, inclusive o nosso. Durante aquele tempo não só os Dhyani Budas estão em completa unidade com Alaya, na alma e na essência, mas até mesmo o homem que é forte em yoga, meditação mística, é capaz de unir sua alma com Alaya Rasanga, escola Burmapa. Isso não é nirvana, mas é uma condição próxima ao nirvana. Daí a discordância. Os Yogacharyas, da escola Mahayana, dizem que Alaya é a personificação do vazio, e que, no entanto, Alaya, Ningpit-sang em tibetano, também é a base de todo objeto visível ou invisível. Afirmam que, embora seja eterna e imutável em sua essência, ela se reflete em cada objeto do universo como a lua em águas claras e tranquilas. Mas outras escolas questionam a afirmação. O mesmo ocorre em relação a Paramarta. Os Yogacharyas interpretam Paramarta como aquilo que também é dependente de outras coisas, paratantral.
E os madhyamikas dizem que Paramartha está limitada para Nishpana ou perfeição absoluta. Isto é, na exposição destas duas verdades de um total de 4, os Yogacharyas acreditam e sustentam que, neste plano, pelo menos, existe apenas um Samvritisatya ou verdade relativa. E os Madhyamikas ensinam que existe Paramarthasatya, a verdade absoluta. Nenhum arat, ou mendicantes, pode chegar ao conhecimento absoluto antes de alcançar unidade com Paranirvana. Parikalpita e Paratantra são os seus dois grandes inimigos aforismos dos Bodhisattvas. Parikalpita, em tibetano, kuntar, significa o erro cometido por quem é incapaz de compreender o caráter vazio e ilusório de todas as coisas. Por aquele que acredita na existência de algo que não existe, por exemplo, o não-eu. E Paratantra é tudo aquilo que só existe através de uma conexão dependente ou alma superior. O verso ou no original em inglês. Nota do tradutor Paramartha é autoconsciência em sânscrito. É Svasambhedana, ou o reflexo que analisa a si mesmo. O termo é formado por duas palavras, parama acima de tudo, e artha compreensão. Satya significa ser absoluto e verdadeiro, ou esse. Em tibetano, Paramarthasatya é Dondampaidempa. O oposto dessa realidade absoluta, ou realidade última, é Samvritisatya, a verdade apenas relativa. Samvriti significa falsa concepção, e é a origem do termo ilusão, Maya. Em tibetano, Kundizabshidempa, aparência criadora de ilusão. Nota de H.P. Blavatsky causal, e que deve desaparecer tão logo a causa da qual surgiu seja removida, por exemplo, a luz do pavio de um lampião. Destrua o pavio, e a luz desaparece. A filosofia esotérica ensina que tudo vive e é consciente, mas não diz que toda a vida e consciência são semelhantes às do ser humano, ou mesmo às dos seres animais. Vemos a vida como a única forma de existência, que se manifesta no que é chamado de matéria. Ou, como no caso do ser humano, vida é o que nós chamamos, errando ao separar estes elementos, de espírito, alma e matéria. A matéria é o veículo da manifestação da alma neste plano de existência, e a alma é o veículo, em um plano mais alto, para a manifestação do espírito. Estes três formam uma trindade sintetizada pela vida que permeia a todos eles. A ideia de vida universal é uma daquelas concepções antigas que retornam à mente humana neste século, como consequência da sua libertação da teologia antropomórfica. É verdade que a ciência se contenta com identificar ou postular os sinais da vida universal, e ainda não teve a coragem suficiente nem mesmo para sussurrar as palavras alma do mundo anima mundi. A ideia de uma vida dos cristais, agora algo familiar para a ciência, teria sido motivo de zombaria meio século atrás. Os botânicos estão agora procurando pelos nervos das plantas. Não porque eles pensem que as plantas possam sentir ou pensar como os animais, mas porque acreditam que a existência de alguma estrutura na vida da planta que possua uma correspondência com os nervos na vida dos animais é necessária para explicar o crescimento e a nutrição dos vegetais. É improvável que a ciência consiga negar para si própria por muito mais tempo, usando apenas termos como força e energia, o fato de que as coisas que possuem vida são coisas vivas, sejam elas átomos ou planetas. O leitor pode perguntar: mas o que pensam as escolas esotéricas internas? Quais são as doutrinas ensinadas sobre este assunto pelos budistas esotéricos? Para eles, a Laya tem um significado duplo e mesmo tríplice. No sistema Yogacharya da escola contemplativa Mahayana, a Laya é tanto a alma universal, anima mundi, como o superior de um adepto avançado.
Aquele que é forte no yoga pode viver quando quiser a sua alaya através da meditação na verdadeira natureza da existência. A alaya tem uma existência eterna absoluta, diz Arasanga, o rival de Nagarjuna. Em um sentido, a alaya é pradana, que o Vishnu Purana explica do seguinte modo. Aquilo que é a causa não exteriorizada é enfaticamente chamado pelos sábios mais eminentes de pradana, a base original que constitui prakriti sutil, isto é, aquilo que é eterno e que ao mesmo tempo é, ou adrange, o que existe e o que não existe, ou é um mero processo. No entanto, prakriti é uma palavra incorreta, e alaya seria uma palavra melhor, porque prakriti não é o incognoscível neste século. Isto é, no século XIX. Nota do tradutor. Arasanga foi um adepto pré-cristão e fundou uma escola esotérica budista, embora Ksoma de Korosi prefira colocá-lo no século VII da era cristã. Há outro Arasanga, que viveu durante os primeiros séculos da nossa era, e o erudito húngaro provavelmente confunde os dois. Nota de H. P. Blavatsky.